Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 18 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui em São Paulo, 2 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu ainda estou em São Paulo hoje, mas eu volto daqui a pouco para o Rio de Janeiro. A partir de amanhã a programação segue normal lá no Rio de Janeiro, né? Bom, tivemos um dia sem muitas novidades aqui. Muita gente na expectativa do acordo que o Trump prometeu para essa semana. Então o Trump teria dado até o final dessa semana, ou seja, temos hoje e amanhã, para o Putin chegar num acordo sobre cessar-fogo. Eu não acredito que vá haver esse tipo de coisa, mas vamos aguardar o dia de hoje e o dia de amanhã. Se tiver alguma novidade nesse sentido, a gente avisa, né? Na linha de frente, nenhuma grande mudança. Os russos continuam tentando avançar em vários lugares aqui, mas sem nenhum avanço significativo. Tivemos uma grande explosão e incêndio em Mariupol, na cidade temporariamente ocupada de Mariupol. Não sabemos ainda se foi um ataque ucraniano ou se foi um acidente ou se foi alguma outra coisa por aqui. E fora isso, só temos mesmo notícia dos esforços diplomáticos dos Estados Unidos, que não estão dando em nada, né? Ontem foi divulgado um memorando sobre o acordo de minerais. Então, repara, não é ainda o acordo de minerais, é um memorando que estabelece as bases para o acordo de minerais entre Ucrânia e Estados Unidos. E nós brasileiros tivemos mais uma notícia triste, mas infelizmente esperada. O Lula não apenas vai visitar o Putin, como vai visitar o Putin no 9 de maio, que é a data da comemoração russa, lá o dia da vitória da Rússia e coisa e tal, em que eles comemoram um monte de coisa, ou seja, o Lula abertamente apoiando o Putin numa data comemorativa. Uma tristeza enorme. Eu não acredito que o povo brasileiro elegeu esse pinguço corrupto. É um absurdo esse cara estar sentado na cadeira de presidente do Brasil. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bumbum das Commodities, correspondente internacional no UK e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu ainda estou em São Paulo, como eu falei, estou voltando para o Rio hoje. Amanhã vai ser o sorteio da nossa rifa, eu vou fazer lá no Rio. Então, se você não participou ainda da nossa rifa, não deixe de comprar alguns bilhetes para ajudar a gente lá na Ucrânia. Então, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo essa thread explicativa aqui do Twitter, em que eu explico quais são os prêmios, o capacete, tem mais um monte de coisa aqui, selos e patches, enfim, já estamos com 85%, 86% vendidos, quase 90% vendidos. Ainda tem um dia de hoje, dia 18 e dia 19, a rifa vai até às 19 horas. Às 19 horas vai encerrar e daí eu vou fazer o sorteio lá no Rio de Janeiro e vou comunicar a vocês logo em seguida através da thread do Twitter e evidentemente no vídeo da Ucrânia no dia seguinte, né? Então, se você não participou ainda, não deixe de participar. Para quem já participou, muito obrigado por contribuir com mais essa rifa para a gente lá, né? Bom, falando sobre os ataques russos de ontem para hoje, a Rússia lançou uma série de drones e mísseis contra a Ucrânia. Foram 37 drones Shahid, 23 foram derrubados pela defesa antiaérea, outros 10 foram derrubados por sistemas de defesa eletrônica, de guerra eletrônica. Dos 5 mísseis Iskander, 3 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Infelizmente, teve 2 Iskander K e 1 Iskander M, que infelizmente atingiram os alvos na Ucrânia, né? Os alvos foram várias cidades aqui na Ucrânia, principalmente Kiev e na região de Sumy mais uma vez. Teve uma padaria na região de Sumy atingida pelos mísseis russos, mais um absurdo completo. Russos sempre atacando entidades civis na Ucrânia, né? Bom, teve também uma grande explosão em Mariupol, né? Mariupol, essa cidade que está temporariamente ocupada pelos russos aqui no sul da Ucrânia, ela se tornou, era uma cidade muito grande, né? Tinham 200 mil habitantes. Estima-se que cerca da metade morreu e ou foi enterrada ou ainda tem um monte de corpos nos vários prédios abandonados de Mariupol. Uma tristeza enorme lá. E os russos têm usado essa cidade como uma base na retaguarda russa aqui, né? Então, houve essa explosão. A gente não sabe se foi os ucranianos atingindo alguma coisa ali, é uma possibilidade, né? Como eu falei, a cidade tem sido usada como base de operações militares russas, ou se é algum acidente, alguma explosão que aconteceu por ali também, é possível isso, né? Fora isso, na linha de frente, os ucranianos destruíram mais um Nebo, um sistema de radar russo caríssimo. Está aqui a imagem da destruição do Nebo aqui nesse vídeo.
usando drone, né? Então, isso aqui são mais de um, na verdade, tá? São vários sistemas desse tipo que foram destruídos ali na linha de frente, né? Também temos informações de uma coluna que estava avançando na região de Zaporizhia e que foi destruída por uma bateria de artilharia ucraniana. E, nesse caso, uma curiosidade, essa bateria de artilharia ucraniana comandada por uma mulher, a Iskra, soldado ucraniano que comanda essa bateria de artilharia que destruiu aí um monte de russos, aí um monte de blindados russos que estavam tentando avançar ali na região de Zaporizhia, né? Bom, também teve uma tentativa russa de atravessar o rio Oskil, lá próximo de Kupiansk. Então, nessa região aqui, ó, Kupiansk fica aqui, o rio Oskil é esse rio aqui, e os russos estavam tentando atravessar por aqui e foram destruídos pelos ucranianos aqui nessa travessia, nessa tentativa de travessia do rio, né? Então, excelente notícia aqui, ou seja, mostra bem como é que está a linha de frente. Os russos estão, nesse momento, ativamente tentando avançar na linha de frente, mas não estão conseguindo muita coisa que não seja destruir os próprios equipamentos e mais um monte de soldados russos mortos, né? Por outro lado, quando a Ucrânia fez a contraofensiva ali em Nadia, a gente falou sobre essa contraofensiva, aconteceu alguns dias atrás, em 30 horas apenas, eles conseguiram, né, preparar a linha de frente, esmagar o inimigo, inclusive as reservas, e capturar o vilarejo de Nadia, na região de Luhansk. Isso aconteceu nessa região aqui, ó, Nadia, essa cidade aqui, ó, então vocês podem ver aqui, nessa região de Luhansk, os ucranianos conseguiram avançar aqui contra a expectativa russa, ou seja, uma grande operação que aplica com sucesso a estratégia de corpos de exército, né, de atuação conjunta. Isso surpreendeu os russos. Os ucranianos continuam evoluindo em termos táticos as suas forças armadas, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra continua a falar sobre a questão das negociações, reafirmando que o Putin não vai voltar atrás, que que tem que entregar tudo que o Putin quer para ele aceitar a paz e não sei o que lá. Enfim, aquela mesma oratória que a gente falou, ou seja, o Putin acha que o Trump vai ceder e vai obedecer ele. Pode ser que isso aconteça mesmo, né? O Trump tem dado um monte de indicações desse tipo, mas nós vamos ver que começa a surgir a suspeita de que pode ir a coisa num outro sentido, tá? Bom, uma boa notícia de ontem para hoje, que houve uma troca de prisioneiros, na verdade, de corpos de soldados, né? É uma coisa que é muito triste, evidentemente, mas pelo menos dá um desfecho para as famílias, né? 909 corpos de soldados ucranianos foram retornados para a Ucrânia e também um número equivalente de corpos de soldados russos que morreram, estavam no território controlado pelos ucranianos, também foram devolvidos. Isso, é lógico, é muito triste quando a família tem esse resultado, mas pelo menos a família pode dar um fechamento, pode enterrar o parente, pode enterrar o seu filho, o seu marido, o seu pai. Enfim, é muito triste, mas pelo menos é um fechamento, né? Uma notícia nesse sentido positiva. Bom, continua o Witkoff e o Trump dizendo que um cessar-fogo na Ucrânia pode ser conseguido nas próximas semanas, de acordo com a Bloomberg, que dizem que ontem teve um acordo, conversaram em Paris, e o Witkoff conversou com Macron e não sei o que lá. Mas o fato que o Trump quer isso não quer dizer que vai acontecer, porque o Putin colocou condições totalmente absurdas para o Trump. O Trump pode ter comprado essas condições, pode ter chegado à conclusão de que vai aceitar e coisa e tal, mas no final das contas, muito provavelmente, a Ucrânia certamente não vai aceitar e a Europa também vai ficar do lado da Ucrânia, então muito pouco provável isso acontecer. E vale a pena lembrar que o Trump tinha dado prazo para o Putin até o fim desta semana. Essa semana seria o prazo que o Putin tinha para aceitar um cessar-fogo. Essa teria sido a última tentativa de fazer esse cessar-fogo, né? A menos que o Putin, de hoje para amanhã, mude de ideia e ofereça uma outra condição mais favorável, muito provavelmente não teremos esse cessar-fogo. Na verdade, é muito curioso, né? Porque é o que eu falo para vocês, o Putin está usando essa tentativa do Trump de fazer a paz para se gabar de que está ganhando dos Estados Unidos, né? A Rússia adora dizer que essa guerra está sendo disputada contra a OTAN, contra os Estados Unidos, que não é contra a Ucrânia, o que é falso. Essa guerra, a Rússia invadiu a Ucrânia, está perdendo para a Ucrânia, nem é para a OTAN, nem é para os Estados Unidos, eu sempre falo isso. No dia que a OTAN entrar nessa guerra, você vai ficar sabendo muito facilmente, porque na semana seguinte vão estar os soldados da OTAN tomando um cafezinho na Praça Vermelha, em Moscou. Então, não, a Rússia está perdendo essa guerra para a Ucrânia. É a Ucrânia que eles estão combatendo.
e com a Ucrânia ainda limitada, com alguma ajuda ocidental, mas uma ajuda a conta-gotas no final das contas, né? Mas com essa tentativa do Trump de fazer a paz, é o que eu falo para vocês, querer paz, todo mundo quer paz, ninguém quer guerra, não. A questão é que o Trump tem que reconhecer que a situação mudou. Uma coisa é você querer paz antes de começar a guerra. Outra coisa totalmente diferente é você forçar a paz depois que já se iniciou uma guerra. É totalmente diferente. Olha o que o Putin está usando aqui, está dizendo que, não, os Estados Unidos querem acabar essa guerra porque ele perdeu essa guerra. Os Estados Unidos reconhecem que perdeu essa guerra. Mais uma vez a Rússia ganhou dos Estados Unidos perdeu e não sei o que lá. Eu acho isso aqui uma besteira, porque no final das contas os Estados Unidos podem realmente desistir dessa guerra, mas a Ucrânia vai continuar lutando. Então os russos vão perceber que não ganharam coisa nenhuma no final das contas. Mas para você ter uma ideia do nível de humilhação que o Trump está se submetendo, por manter essa ideia idiota de que dá para fazer paz na base do blá blá blá, na base do cuspe. Não dá para fazer mais. Depois que começou a guerra aberta, a coisa muda de figura, né? Se fosse antes, pode ser que o Trump tivesse impedido essa guerra de começar. Não sei, é um monte de hipotético, né? Se, não dá para saber se mudaria alguma coisa. Mas é possível que ele tivesse impedido a guerra de começar se ele fosse o presidente. Mas o fato é que ele não era o presidente e a guerra começou. E querer agir como se a coisa voltasse no tempo, não existe, né? A coisa agora é outra, a situação é outra. Bom, o Marco Rubio deu uma declaração muito interessante aqui, que eu acho que é uma coisa que pode apontar uma mudança no direcionamento americano. Aqui, ó. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que ele está determinado a conseguir a paz entre a Ucrânia e a Rússia, e isso é possível. Ele está falando sobre um time frame, né, de dias, não semanas. E se não for possível conseguir a paz essa semana, os Estados Unidos vai focar em outras oportunidades, em outras coisas, né? Alguns querem dizer que isso é ruim para a Ucrânia, ou seja, dizendo que os Estados Unidos, se não conseguir a paz até o final dessa semana, que eles vão parar de trabalhar com isso, não vão se meter mais na guerra, não vão mais ajudar a Ucrânia. Mas eu não sei se é isso que vai acontecer não, tá? Vamos ver isso daí, porque tem, por outro lado, uma outra coisa aqui, que é o acordo de minerais sendo assinado, pelo menos o memorando do acordo de minerais sendo assinado. Então, na verdade, o fato do Marco Rubio estar botando esse deadline nessa semana, ou em dias, como ele diz aqui, não em semanas, é um indicador de que o governo Trump pode estar desistindo dessas conversas de paz. E isso é positivo para a Ucrânia, como eu falo para vocês. Esse processo todo passa por, primeiro, o Trump entender que não vai ter paz. Não adianta, ele esquece. Paz não é uma alternativa viável neste momento, neste conflito. A alternativa seguinte que ele tem, se ele quer de fato caminhar para um mundo pacífico, se ele quer de fato melhorar a economia americana, a economia do mundo todo, é garantir a vitória da Ucrânia. E para isso, esse acordo de minerais pode ser justamente a chave, né? O Zelensky propôs isso ano passado, justamente a ideia de que os países do Ocidente estavam ajudando a Ucrânia, mas ajudando um pouquinho, né? A Ucrânia precisa ter um diferencial grande para conseguir fazer a diferença e retomar seus territórios, né? Então, o que o Zelensky propôs ano passado, o plano dele da vitória consistia basicamente nisso, né? Tem vários outros detalhes, mas consistia basicamente na Ucrânia fazer uma concessão dos recursos minerais da Ucrânia em troca de uma ajuda militar significativa. Então a gente está falando de 10 vezes tudo que foi fornecido até aqui em termos de ajuda militar. Dessa vez não a Ucrânia querendo doação, mas a Ucrânia comprando esse material, usando essa iniciativa de exploração de recursos minerais na Ucrânia. Eu acho uma coisa perfeitamente válida, acho uma coisa excelente no final das contas, mas nessa visão, é daqui para frente. Lembra que o grande problema é que os Estados Unidos quer que a Ucrânia pague o passado, né, de ajuda no passado. A ajuda no passado foi dada, então isso não vai acontecer. E agora aqui, ó, a Ucrânia e os Estados Unidos assinaram um memorando de interesse para finalizar um acordo em recursos do subsolo, visando investimento e lançamento de um fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia. O acordo promete melhorias de infraestrutura na Ucrânia e cooperação entre Estados Unidos e Ucrânia. Ou seja, é um acordo bom para a Ucrânia no final das contas, né? É o que eu falo para vocês, as pessoas têm uma visão aqui no Brasil muito de que riqueza é tesouro, é coisa no solo, que você achou que é uma riqueza, o país vai ficar rico com isso. O Brasil ficou rico com pré-sal? Falavam, não, o Brasil vai ficar rico com pré-sal. Não vai ficar rico, coisa no solo não quer dizer nada. O que importa é comércio, o que traz riqueza para um país é comércio, é gente comprando e vendendo, é estabilidade institucional, é respeito a contratos que faz com que as pessoas comprem e vendam mais, e com isso você enriquece a sociedade.
riqueza no subsolo é bom, é verdade, é bom para quem explora aquela riqueza, para ninguém mais. Então, nesse caso, para a Ucrânia, ter um investimento americano, ter empresas americanas, ter infraestrutura, cooperação com os americanos no solo da Ucrânia é uma coisa muito positiva, mesmo que isso implique que os americanos fiquem com parte desses minerais, com parte do que é extraído dali. Eu acho que é extremamente positivo no final das contas, né? Enfim, e, de novo, ajuda militar daqui para frente. Então, a gente pode estar vendo uma situação em que o Trump, de fato, mude a posição dele, abandone esse negócio de tentar a paz a qualquer custo e use esse acordo de minerais para avançar. Eu ainda acho isso pouco provável. Ainda acho que o Trump está muito ligado na propaganda russa, ele está falando muita besteira. Ele disse recentemente que ele não culpa o Zelensky pela guerra. Ah, mas ninguém deveria começar uma guerra com alguém 20 vezes. Oh, então você está culpando o cara pela guerra. O Zelensky não começou a guerra. Quem começou a guerra foi o Putin que invadiu a Ucrânia. O Zelensky tentou até o último momento evitar isso. Foi o Putin que invadiu a Ucrânia. Enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de fala do Trump deixa ele nessa posição terrível, né? Você pode até alegar que ele talvez esteja falando isso porque ele ainda tem a expectativa de fechar o acordo de paz com os russos, mas a essa altura eu acho muito pouco provável isso, né? Enfim, está aqui o memorando para o acordo de minerais, ou seja, isso daqui ainda não é o acordo de minerais, tá? Assim, as bases, né? Então aqui, ó, os Estados Unidos já providenciou uma significativa ajuda financeira e material para apoiar a Ucrânia desde a invasão em larga escala da Rússia em fevereiro de 2022. O povo americano deseja investir junto com o povo ucraniano numa Ucrânia segura e soberana e livre. Até aqui, tudo bem. Os Estados Unidos da América e a Ucrânia desejam uma paz duradoura na Ucrânia e uma parceria duradoura entre os dois povos e os dois governos. Os Estados Unidos da América e a Ucrânia reconhecem a contribuição que a Ucrânia tem feito para a paz internacional e a segurança ao voluntariamente destruir o terceiro maior arsenal de armas nucleares. Lembra, a Ucrânia tinha a terceira maior arsenal de armas nucleares lá em 94, e repara que eles estão ligando isso daqui ao Memorando de Budapeste. Olha só, os Estados Unidos se comprometeu a ajudar a Ucrânia lá em 94, né? E a Ucrânia abriu mão de seu arsenal nuclear em troca da proteção americana, em que os Estados Unidos da América e a Ucrânia têm a intenção de estabelecer uma reconstrução, um fundo de investimento na reconstrução da Ucrânia como parte da parceria entre os dois povos e os dois governos, em que os Estados Unidos da América e a Ucrânia têm conversas produtivas e técnicas em Washington nos dias 11 e 12 de abril para finalizar as negociações de um acordo e estabelecer a reconstrução, esse fundo de reconstrução, de investimento e reconstrução. Os Estados Unidos respeita a intenção da Ucrânia de evitar conflitos ao escrever esse acordo com as obrigações já assumidas para a entrada da Ucrânia na União Europeia e acordos com instituições financeiras internacionais e outros credores internacionais. Ou seja, o que eles estão dizendo é que a Ucrânia tem que respeitar esses credores internacionais também, não pode fazer um acordo que exclua essas pessoas. Sem prejuízo de todos os procedimentos legais e políticos requeridos para completar o acordo, o primeiro-ministro da Ucrânia vai visitar Washington. O primeiro-ministro é o Shmyhal, tá? Ele vai visitar Washington na semana do dia 21, ou seja, semana que vem, e se encontrar com o secretário de Tesouro, o Bessent, para ter uma conversa de alto nível para a conclusão das discussões nos termos desse acordo, estabelecendo o investimento e reconstrução da Ucrânia. Negociar os termos, é esperado que um relatório final do progresso seja descrito no dia 26 de abril, com o objetivo de completar as discussões e a data da assinatura assim que possível. Então, repara, dia 26 não vai ser a assinatura do acordo, vai ser o momento em que eles vão dizer quando o acordo vai ser assinado, né? Então está aqui dizendo isso, esse aqui é o memorando com as bases para este acordo, para esse acordo de minerais. Não tem muita coisa aqui, né, mas é algo que eles já conseguiram chegar nesse ponto. Vamos ver até onde vai esse acordo de minerais. Mas o fato de ter avançado esse propósito pode indicar também a saída para o Trump passar a ajudar a Ucrânia nessa situação, né? A Ucrânia, sem dúvida alguma, vai precisar de reconstrução depois dessa guerra, e ter investimento americano é uma coisa positiva no final das contas. Vamos aguardar para ver como é que caminha isso nos próximos dias. A visão que a gente tem é que as coisas estão até meio paradas exatamente por conta deste acordo, né?
Bom, a empresa Rheinmetall de produção bélica alemã continua a investir no aumento da produção, tanto na Alemanha quanto em outras fábricas na Europa, o que é um bom indicador, né? O que eu falo para vocês, mesmo que essa guerra chegue a um termo, de novo, eu acho pouco provável, mas chegue a um acordo de paz, a Alemanha pode ter certeza que tem muito país na Europa querendo se rearmar por conta do risco da Rússia, né? Bom, mais uma vez, os Estados Unidos do Trump votou do lado da Coreia do Norte, da Rússia, de Belarus, da Nicarágua contra a Ucrânia na ONU. Um absurdo isso, cara, uma vergonha para os Estados Unidos estarem fazendo dessa forma. O Brasil se absteve nessa votação. Outra vergonha completa também a posição do governo brasileiro nisso. Bom, tem uma tecnologia muito interessante que foi descoberta por australianos, tá? Uma tecnologia que pode substituir o GPS. Isso é uma coisa muito positiva, porque o GPS já surgiu como uma arma militar, né? Surgiu no meio militar, então ele surgiu também junto com todo o mecanismo para romper o GPS, para impedir o uso do GPS, né? Vocês sabem, hoje em dia a gente confia no GPS pra caramba, quando você pega um Uber para ir para algum lugar, você está usando o GPS, você está usando essa tecnologia. Se tiver uma grande guerra no mundo, é possível que o GPS seja simplesmente desligado. Já imaginou isso? O terror que seria isso? Você não ter mais GPS, não conseguir mais... Eu tenho a impressão que meus filhos não vão saber andar mais de carro, porque na minha época, né, a gente andava com um livrinho ali para saber as ruas e coisa e tal. Meus filhos, quando aprenderam a guiar, já aprenderam a guiar com a tela do GPS no carro para saber para onde é que vai, de onde é que vai. Então, ou seja, e se não tiver mais GPS, como é que vai ser, né? Mas, bom, essa empresa australiana descobriu um sistema que é 50 vezes mais preciso que as alternativas atuais do GPS, e é também pequeno, não exige satélites, ela se baseia no mesmo mecanismo que as aves usam para rastrear sua posição no globo, que é medir as inconsistências magnéticas do solo da Terra. O planeta Terra, vocês sabem, tem os polos magnéticos e coisa e tal, mas mais do que isso, ele tem vários subpolos e regiões com mais magnetismo, menos magnetismo, tem um monte de pequenas variações com isso, né? E é lógico, você consegue calcular a sua distância, cada uma dessas anomalias, pela força dessa anomalia no seu sensor. Então você tem um sensor magnético que é baseado em tecnologia quântica, e eles conseguem dessa forma saber com precisão a posição e não dependem de satélite, não depende de emissão de nenhum sinal, ou seja, também não é detectável, ou seja, é uma coisa que pode ser usado não apenas pelos civis como uma alternativa ao GPS tradicional, mas eventualmente isso pode abrir caminho para isso ser usado por equipamentos militares também, né? Um dos problemas dos drones e mísseis com mira GPS é justamente que o inimigo aprende a lançar sinais para confundir o GPS, e com isso esses equipamentos perdem precisão. Eventualmente, com isso daqui, se torna mais difícil fazer esse tipo de interferência, né? Enfim, é uma boa alternativa isso daqui, uma coisa excelente. Eu diria que, no caso militar, eu não sei se vai ter tanta vantagem, porque os militares vão acabar encontrando maneiras de deturpar o polo magnético da Terra ou botar alguma anomalia falsa para enganar esse sistema também. Mas a principal vantagem é justamente para o uso civil, tá? Porque no uso civil não tem por que fazer isso numa cidade, né? Ou seja, a cidade vai continuar funcionando, você vai continuar tendo GPS, mesmo que no caso de uma guerra o pessoal militar decida desligar o GPS, lá, desligar os satélites, né? Ou transformar os satélites em canais exclusivos para uso militar. Enfim, eles já fizeram o teste, parece que já está funcional isso daqui, né? Bom, uma outra boa notícia é que a Inglaterra mostrou uma arma de destruição de drones que basicamente lança um pulso eletromagnético, um pulso de rádio muito forte para fritar o controle dos drones, né? Então repara que isso daqui, teoricamente, é mais do que meramente interferência magnética, né? Você já tem hoje vários sistemas que fazem interferência eletromagnética nos drones. Os drones tipicamente são controlados por dispositivos de rádio, e se você consegue interferir nessa frequência de controle deles, o drone perde o controle, acaba caindo, né? Você consegue até pousar o drone, dependendo da situação, mas isso daqui é diferente. O objetivo desse dispositivo aqui é fritar o sistema de rádio dos drones nesse caso. Então, é uma arma nova que a Inglaterra está testando, tomara que funcione bem isso daí. São pulsos de rádio muito, muito fortes, né? Não é laser, é pulso de rádio, mas o objetivo é o mesmo, fritar os eletrônicos do drone, né?
E bom, para concluir esse vídeo, uma notícia extremamente triste para nós brasileiros, né? Eu sinceramente me sinto envergonhado, eu não consigo entender como que os brasileiros votaram nesse pinguço corrupto, que todo mundo sabe que é um idiota completo, que é pinguço e que é corrupto também, roubou pra caramba lá atrás e tá roubando de novo. Tá? Por que o Brasil tá na merda economicamente? O Lula tá roubando de novo, tá fazendo um monte de merda lá na presidência da República, né? E o pior ainda do que roubar é esse posicionamento dele do lado de tudo quanto é ditadura. O Lula ama ditaduras no mundo inteiro. Tudo quanto é ditadura ele ama, né? É Nicarágua, é Venezuela, é o Irã, é a Rússia, é a Coreia do Norte. É impressionante. E agora o Lula decidiu ir na Rússia, mas ele não só vai na Rússia, não. Ele vai na Rússia no dia 9 de maio, que é o dia da vitória, que eles comemoram a vitória na Segunda Guerra Mundial e coisa e tal. Ou seja, vai lá babar o ovo do Putin num dia comemorativo da Rússia lá. Um absurdo completo essa viagem do Lula, uma vergonha que eu sinto de ser brasileiro neste momento. Espero que o Lula morra nessa viagem. Uma revolução está em movimento. O mundo gira e se aproxima de nós, trazendo a esperança de um novo amanhã. Este símbolo representa a libertação, inovação e as asas da mudança. A liberdade é uma jornada. Junte-se a nós, inscreva-se e faça parte desta revolução transformadora. Nossas conexões moldam o futuro. A revolução digital é a chave para a liberdade de informação. A revolução começa aqui. Revolucione conosco.